Perguntas de RH e SST, parte 4. Eu me chamo Paula, sou psicóloga especialista em RH e saúde e segurança do trabalho e venho aqui para a gente desmistificar algumas coisas e também aprender um pouco mais sobre alguns assuntos que é importante todo mundo da empresa ter ciência, até para a gente conseguir disseminar essa cultura de saúde e segurança do trabalho. Hoje o nosso assunto ele nem é uma pergunta só de RH e de SST, ele é uma pergunta que a empresa inteira muitas vezes faz, que é sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vou falar aqui alguns tópicos muito rápidos, somente para que vocês possam entender sobre o que a CIPA é responsável e falar um pouquinho sobre aquela estabilidade que todo mundo tem muita dúvida. Então, primeiramente, CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Hoje foi incluído mais um A nessa CIPA, então é CIPA-A. E ela é toda descrita na NR5. Então, sobre a CIPA, ela está lá na NR5, tem o quadro 1, onde você vai ver se você precisa constituir CIPA. Então, se a sua empresa tem a quantidade de funcionários, o grau de risco, tudo direitinho, você vai falar, olha, minha empresa precisa constituir CIPA. Legal, preciso constituir CIPA. E agora? Você vai fazer um processo eleitoral e vai ter as indicações, certo? Quem for eleito pelo processo eleitoral, ele tem direito a 2 anos de estabilidade. O que significa isso? Estabilidade durante o 1 ano da vigência da CIPA e 1 ano após a vigência da CIPA. Ah, mas ele pode ser mandado embora? Gente, não é porque você foi eleito na CIPA que você pode fazer o que você quiser e você não vai ter suas sanções. Então, assim como todo colaborador, você precisa seguir as regras, fazer seu trabalho e não receber. A partir do momento que você começa a receber advertências verbais, formais, porque você não está exercendo o seu trabalho, você pode ser demitido sim, igual a qualquer outro colaborador. A questão aqui então por que tem estabilidade? É muito importante. Por exemplo, um cipeiro que realmente faz o seu trabalho, muitas vezes ele vai incomodar muitas pessoas, porque ele vai ter o poder de paralisar uma ação, que tiver certeza que tem algum risco para o colaborador, ele vai chamar a atenção das pessoas, e isso é qualquer pessoa, ele pode chamar a atenção até de um diretor. E às vezes isso incomoda, a gente tem até um caso de uma pessoa que comentou com a gente que tinha um cipeiro na empresa dela, que todo mundo odiava, mas porque ele fazia muito o trabalho dele. E enfim, acabou a estabilidade dele, ele foi demitido e depois pediram para ele voltar como cipeiro, porque ele realmente fazia muito bem o trabalho dele. Ele ia lá, colocava a mão na massa, via se estava sendo feita a disseminação de cultura, avaliava todos os riscos. Então, isso sim é ser um cipeiro que faz parte do processo. Então, quando você faz uma comissão, essa comissão não é só para cumprir uma lei, né? Ela não é só legislativa, ela precisa ser efetiva, senão não tem por que você fazer a sua comissão só por causa de uma lei. Você tem que fazer porque ela tem uma efetividade. Essa efetividade qual que é? Ela vai ajudar a elaborar os programas, ela vai ajudar a falar sobre um cronograma eficaz de acidente de trabalho, ela vai se envolver, ela vai falar operacionalmente a área dela, o que ela pode melhorar, o que não pode. Quando a segurança do trabalho não estiver lá no campo ou em algum outro lugar, ela vai ser os olhos da segurança do trabalho, onde vai falar, gente, calma aí, não pode, avaliar situações de riscos, informar essas situações de riscos, ajudar a elaborar como lidar com as situações de riscos e como melhorá-las para evitar os acidentes, evitar o assédio. Então, um cipeiro, realmente, quem está dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, ele realmente tem que ser efetivo, tá? Então, entendam a importância disso. Não é só uma mera lei que você precisa cumprir, uma norma que você precisa cumprir. Ele realmente tem que ser eficiente. E é importante também a gente saber que quando a empresa não precisa constituir uma CIPA, ela precisa designar um colaborador para a CIPA. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter a mesma função. É lógico que como o risco é menor, a quantidade de funcionários é menor, não tem necessidade de uma comissão, mas ele vai ter a mesma função. Ele vai ter que ser treinado para essa função e ele vai ajudar a empresa a verificar situações de risco, como lidar com as situações de risco, ajudar a empresa auxiliar, né, disseminar toda a cultura de saúde e segurança do trabalho. Então, ele precisa ter esses olhos para quê? Para garantir a saúde e segurança do colaborador naquele ambiente. Mesmo que ele não tenha uma quantidade enorme de funcionários, você precisa ter esse designado. Caso a empresa tenha reduzido o número de funcionários e aí ela não precisa mais constituir uma CIPA, mesmo assim a CIPA tem 1 ano de vigência. O empregador não pode eliminar a CIPA, mesmo que diminua. Tem que esperar a vigência da CIPA finalizar. Caso tenha
a empresa encerre suas atividades, aí sim a CIPA automaticamente também vai ser encerrada. Mas se somente diminuir o número de funcionários, onde você não teria mais não precisaria mais de constituir uma CIPA, mesmo assim precisa finalizar esse 1 ano de vigência da CIPA. É muito importante que as empresas entendam a necessidade da CIPA. Ela não é para você perder tempo com reuniões, não, pelo contrário. Eu costumo falar que toda reunião ela tem que vir embasada nos tópicos que você vai falar. Eu vou falar sobre isso, isso e isso, para você ser objetivo. E também dar atividades para aqueles que estão na CIPA exercer. Então, olha, gente, vai ter um checklist, vocês passem todo dia na área de vocês, deem uma verificada nesses itens. Tudo isso é muito importante para que tenha efetividade na CIPA de vocês. E, para finalizar, então, o que significa a CIPA? É uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela tem vigência de 1 ano, onde vai ser feito um processo eleitoral para incluir um cipeiro e outras pessoas que também participarão desse bloco, que, como eu falei aqui, eu sempre sugiro que seja uma pessoa de cada área, pelo menos, para que tenha uma efetividade, uma visão macro da empresa. A gente também tem a estabilidade ela é de 2 anos para aquele que é eleito no processo eleitoral, e ele não tem carta branca para tudo, ele é apenas um cipeiro que tem suas responsabilidades e deve seguir suas responsabilidades também, tanto no emprego dele, nas funções dele, quanto na CIPA também. A CIPA-A, hoje ela foi englobada, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, como eu falei, no último episódio você vai entender um pouco mais sobre o assédio nas empresas, e também aquele que não precisa constituir uma CIPA, ele precisa designar um colaborador para ser o responsável por a prevenção de acidentes dentro do ambiente organizacional. É isso, conto com vocês. Siga a gente no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, todos @risquesegue, facinho de encontrar. Lá você vai encontrar alguns outros conteúdos e também comente aqui quais dúvidas vocês querem tirar, quais itens vocês querem aprender, o que a gente pode melhorar. A ideia é que vocês possam ir ouvindo esse podcast aí no Spotify enquanto vocês estão viajando, trabalhando, ou no YouTube, e assim vocês podem ouvir, se adequar, se atualizar e descobrir um pouco mais, você que não é da área, também entender qual é a importância de saúde e segurança do trabalho dentro das empresas. É isso, obrigada e até a próxima.